Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje eu vou conversar com o Marcos Vaz, diretor de arte, designer e animador. E ele é um dos pioneiros aí do motion brasileiro, né? Eu achei que fosse meados dos anos 2000, mas trocando uma ideia com ele, ele falou que começou nos anos 90, 96, nessa faixa, né, Marcão? Então, por aí, é. Então ele já está desde antes dos anos 2000, né? Realmente pioneiro no motion aqui no Brasil. E ele já trabalhou para grandes marcas, tanto nacionais como internacionais, como Super Bowl, CBS, ESPN, entre outras grandes marcas, né? Marcão, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui hoje. Opa! Eu acompanho... O prazer é meu. Eu acompanho seu trabalho desde 2014. Depois eu vou te contar quem que me falou sobre o seu trabalho, né? E antes da gente começar a falar da parte profissional, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer o pessoal da pessoa, sabe? Entender um pouquinho da trajetória, o caminho que você teve que percorrer para chegar onde você está hoje. Então, se você puder nos contar um pouquinho dessa sua jornada, vai ser legal demais. E seja bem-vindo. Obrigado por me receber aqui, né? Que aí eu já posso conversar aí com a galera. Eu posso falar da minha jornada? A minha jornada, eu já comentei mais ou menos, falei um pouco sobre a minha jornada, mas eu vou... eu falei antes em outro podcast, acho que com o Base, mas eu vou repetir, porque é sempre bom ouvir, né? Que quando eu comecei, na época que eu comecei, eu tava falando antes agora a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Eu te falei que quando eu comecei o 3D Max era no DOS ainda, então a gente tinha que trabalhar no DOS, e quando lançou o 3D Max no Windows, é que o pessoal falou, caramba, o 3D Max estava no Windows, tá bonitinho, então eu já comecei faz muito tempo, naquela época, eu tava fazendo faculdade de publicidade, e aí eu peguei eu recebi um anúncio de alguém que tava precisando de gente para trabalhar numa produtora que era chamada Black Maria. Black Maria. Que não sei se vocês conhecem, a Black Maria, que hoje é o Afonso. O Afonso é o diretor famoso aí agora. E aí eu comecei a trabalhar com eles, tá? Era eu e o Afonso só no começo, e a gente começou... É de Santos, né? Vocês eram de Santos. Isso, de Santos, eu sou de Santos, lá de Santos, desculpa, esqueci de falar isso. E aí a gente começou a estudar um pouquinho... essa coisa de motion graphics, entendeu? O Afonso também sabia algumas coisas. No começo a gente trabalhava com Director, não sei nem se vocês sabem que existe isso. Naquela época tinha Macromedia, que era uma outra empresa que a Adobe comprou, né? A Adobe comprou todas. E eles tinham um software chamado Director, que era você fazia animação via quadro a quadro. Era tipo um PowerPoint. Era um PowerPoint mais bacana. Sim. E aí a gente fazia os efeitos no PowerPoint, praticamente, que a gente usava o Director para fazer os efeitos, para fazer as animações no caso, a gente tá falando de varejo, animação de preço, essas coisas. Né? E não tinha um After ainda, é tudo no Director. Não, o After lançou, eu me lembro que assim, no primeiro ano a gente fez no Director, depois a gente conseguiu o After, e era a versão não era a primeira versão do After, porque o After, quando ele lançou, ele não era chamado After Effects, ele era chamado outra coisa. Mas a gente pegou quando ele era chamado After Effects, que era a versão 3. Então a gente pegou o After Effects versão 3, mas antes disso eu acho que ele era chamado Emotion, alguma coisa assim. Entendeu? Que era um software meio que experimental. A gente pegou a versão oficial quando lançou o After Effects. E aí, a gente ficava só brincando lá. Nossa, tem uns efeitos aqui. Eu me lembro que o Afonso, que era o dono da produtora, ele adorava pegar os lens flare, porque tinha um lens flare. Falava, nossa, faz um efeito de lens flare. Aí ele ficava usando os distorce lens flare pra fazer luz pra uns todo lado noise na tela. Isso. E aí ficando dando overlay. Era o tratamento de imagem, era overlay. Se dava o overlay em cima das imagens, sabe? Essas coisas. Sim. E aí... Foi bem legal essa época, porque a gente sentia meio que inovador. Você recebe um software que ninguém usava, ninguém sabia o que era, e você tava, sabe, o que faz isso, o que faz aquilo, aí ficava aplicando nas imagens. E hoje as coisas são um pouco mais selecionadas, né? Você tem que... E nessa época Photoshop. já tinha o nome Motion Designer ou ainda
Tipo, não tinha nome pra essa profissão. Isso aí começou a vir nos anos 2000, que se falou. Isso aí começou, sei lá... Eu não sei nem como é que chamava, porque o pessoal falava... Antigamente o pessoal falava animação de cartela, né? Vulgarmente em português era animação de cartela. E aí, que era inclusive as vinhetas, a vinheta do cliente no final do filme, era uma... Ou as cartelas que eram... Os letters que apareciam, um efeito... Então, o comercial antigamente tinha as cartelas, que eram os letterings, você fazia animação de cartela, tinha a vinheta final do cliente, e tinha um cara que é o colorista, que trabalhava em cima da imagem, né? Então, mas o cara que era o colorista, geralmente fazia questão de cor no Premiere, ou no Media 100, que era um programa de edição da época, nem sei se existe mais, ou no Avid, sabe? Então, era tudo... Não existia essa coisa do filme de motion, não tinha nada disso. Depois que... Eu me lembro que quando o After saiu e começou a ficar popular, tipo, todas as empresas, todas as produtoras começaram a ter o After, e aí você começou a ver umas coisas de motion. E acho que isso veio dos Estados Unidos, veio principalmente das produtoras americanas, que começaram a fazer umas aberturas aberturas de filmes, aberturas de séries de TV, algumas coisas interessantes usando essas técnicas de motion. Então era a Belief, se eu não me engano, na época que estourava, todo mundo adorava a Belief, aí tinha... Mas eu já não me lembro das produtoras antigas daquela época. Mas eu me lembro da Belief, que era a que todo mundo gostava, assim. E aí foi também uma época que a internet estava começando... já existia a internet, mas... Eu não sei se vocês se lembram, a internet era relativamente chato de você ver qualquer vídeo nela. A internet de escada. Desse tamanho. De escada. Aí você viu os vídeos assim desse tamanho. Eu até tenho uns vídeos aqui, cara, das antigas que eu separei. Era 480, não sei se vocês lembram, era 480 por 640, era pequenininho. E quadrado, né? Era assim. E aí era... Sim, era bem... Mas era... Mas, era difícil você fazer qualquer coisa e ver online, era impossível, entendeu? Mas eu me lembro que depois começaram a velocidade da internet começou a crescer, as pessoas começavam a ter acesso a vídeos, entendeu? É claro, o porn, né, a pornografia foi o que foi o que influenciou a ter vídeo na internet. Sim. Eu sempre falo para todo mundo, toda vez que tem uma tecnologia nova, é a pornografia que vai fazer a difusão da tecnologia. Aí os vídeos começaram a aparecer, aí você... eu não sei, inclusive tem uma coisa até engraçada, me lembrando disso, vou puxar fora do assunto. Eu não sei se vocês viram uma série no Hulu, que é da Pamela Anderson, inclusive tem uma cena que o cara tá falando, não, eu quero botar os vídeos de pornografia na internet. E ninguém entendia. Falava, como assim vai botar na internet? O pessoal pega os vídeos lá. Não, mas eu acho que eu vou botar na internet, num site. E você vai lá, acessa o vídeo lá. E aí o pessoal fala, esse cara é retardado, na internet não tem nem como tocar vídeo. Entendeu? Então, eu sou dessa época aí, não tinha nem como tocar vídeo na internet. E hoje... Mas o que aconteceu... Sim, mas o que aconteceu foi que depois que começaram a aparecer vídeos na internet, aí começou a ter um pouco mais de sharing de trabalhos. Aí você começa a ver o que as produtoras gringas estavam fazendo. E aí você consegue ver o que o pessoal de São Paulo, no caso o pessoal de São Paulo estava fazendo. Eles botam assim aqueles videozinhos pequenininhos. Aí você fala, nossa, ficou bem legal isso. Só que até então não existia, cara, um nome para isso. Era um vídeo de computação gráfica. Sim. Então, assim, computação gráfica, mas computação gráfica, a gente fala computação gráfica, a gente pensa em apagar os fios, ou trocar o environment, fazer, entendeu? Mas naquela época tudo era computação gráfica. Você via uma aberturinha dessa, um filme de cartela, que a gente chamava, mas todo bonitinho, tudo mais. Você fala, é um filme de computação gráfica, entendeu? E aí eu vou te falar que eu acredito, não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que quem começou a desenvolver esse motion design, esse label, como é que fala label em português? Esse nome, motion design, eu acho que quem começou a fazer foi o Justin Koenig, cara. Eu não sei se você lembra dele. Era o que tinha o Twin e era o Motionographer. Que era o Motionographer. Antes do Motionographer virar um...
Sim, antes do Motionography virar o fórum, não sei, lembro se era fórum, sim. Ele tinha um fórum que era um blog dele, que ele postava as coisas que ele via, que ele achava legal. E eu acho que foi ele e as pessoas do blog começaram a falar de motion graphic, entendeu? E eu acho que aí pegou, entendeu? Porque naquela época não era isso, não. Hoje virou uma profissão, mas naquela época a pessoa te chamava para trabalhar para fazer um filme de computação gráfica que era de letreiros, ou de letreiros. Sim. Ninguém sabia como explicar, entendeu? Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro estágio, eles também chamavam aqui de videografismo. Aí tinha o departamento de arte, o pessoal chamava de videografismo. Exatamente, isso no Record era como chamava mesmo, ele chamava de videografismo. E se for ver, já está mais comum, né, esse nome motion designer, motion graphics, mas ainda assim tem muitas pessoas que não conhecem, né? Até minha mãe, por exemplo, minha mãe entendeu o que era a minha profissão, não foi levar um tempinho. Então parece que ainda assim é um nome que as pessoas não conhecem muito. Porque é muito popular, se popularizou recentemente, se popularizou desde, é isso que você falou, desde os anos 2000, também 1998, sei lá, 9, foi ali que começou a popularizar, porque até então ninguém sabia o que era mesmo. Sim. Isso era... Semana passada, cara, eu fiz um vídeo, minha avó estava sentada lá em casa, né? Perguntei para ela o que ela achava de quem era usuário de After Effects, Photoshop, Illustrator, qual que era a opinião dela. Ela falou, filho, isso aí não é coisa boa não. Isso não é coisa boa não. É usuário de drogas, é a mesma coisa que usuário de drogas. Não, mas é verdade, se falar assim, né, até hoje a minha mãe e meu pai... O meu pai já sabe, mas a minha mãe também, às vezes, ela não entende exatamente o que eu faço. Apesar de me ver trabalhando, sabendo o que eu faço, mas ela às vezes confunde as coisas, entendeu? Sim. Mas é normal também. Isso, cada ano, conforme você vai passando as décadas, vai criando profissões novas, tipo de profissionais novos, entendeu? Quando o After Effects surgiu, é isso que a gente tá falando do After Effects, começou a surgir as pessoas que trabalhavam com After Effects, que faziam esse tipo de vídeo. Eu ainda me lembro que eu tive uma palestra em Nova York recentemente, e aí eu falei sobre o surgimento do Flash. Eu me lembro que na época que o Flash surgiu para a internet, que fazia animação para site, também foi um beabá, porque o Flash fazia animação de cell animation também, entendeu? Então você conseguia fazer, e aí você podia exportar em filme, para o After, então começou, muita gente que trabalhava com design de internet começou a fazer animação também. Aí essas pessoas... E aí me lembro que foi aí que foi criando o motion design, entendeu? Foi pegando essas pessoas que eram designers, que faziam animação tradicional, gente que fazia animação em After Effects, gente que fazia animação para a internet. E essas pessoas começaram a usar as mesmas ferramentas de animação. Aí falaram, pô, que legal, eu consigo animar um logo desse jeito aqui, ou no Flash, ou no After Effects, entendeu? E aí começaram virar o motion design, e aí as pessoas começaram a contratar essas pessoas só para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Daí começou, foi mais ou menos... Foi nessa época que começou a vir o YouTube também, né? Alguns tutoriais, vídeo Copilot, lá, acho que lá por 2008, 2007, se não me engano. O vídeo Copilot surgiu, exatamente, acho que o vídeo foi um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, foi um dos primeiros, cara, a lançar tutoriais de After Effects. E tutorial bom, porque tinha muita gente que podia lançar um tutorial que era mais você falava, tudo bem. Mas eu lembro que ele lançava uns tutoriais fantásticos, entendeu? O Andrew Kramer. Sim. E ele nem era um bom... Ele mesmo fala nas palestras dele, ele nem era um bom designer ou animador, mas ele era um bom... professor. Ele falava, eu já vi isso numa palestra dele, ele falou assim, se você for ver um portfólio antigamente, você fala, cara, quem é esse cara para ficar dando aula? Mas é porque ele era um bom professor, ele falava bem, ele explicava... Sim, ele falava que ele explicava o projeto do começo ao fim. Ele falava assim, eu fazia um projeto, aí eu falava assim, eu vou explicar literalmente abrindo o After Effects. E aí, do nada, eu falei, cria um layer, bota para as pessoas acompanharem, em vez de... Porque às vezes tinha alguns projetos que eram meio que breakdown, né? O cara abria já o projeto pronto, e aí explicar para você, eu usei isso aqui para fazer isso, usei isso aqui, entendeu? E de boa, isso vale, mas eu acho que o Andrew Kramer, quando ele começou, ele falou assim, né, que
que ele queria fazer do zero. Então ele botava o layer lá, acrescentava as coisas, aí botava outro layer para quem não sabia nada pudesse acompanhar do começo ao fim, entendeu? Sim, e eu acho que muita gente aprendeu com ele, né? Ah, sim, não, puta. Na minha época, assim, eu acho que a maioria das pessoas aprendeu com o Andrew Crane. Sim. E eu aprendi muita coisa com ele. E assim, na época que ele tava fazendo as coisas, eu tinha o mesmo nível dele, entendeu? Assim, não é que ele era melhor do que eu, assim, porque a gente começou mais ou menos na mesma época. Sim. Mas o que é engraçado é que você vê... É bom sempre ver tutoriais e aprender coisas de outras pessoas, porque eles têm a cabeça diferente da sua. Então eles acabam descobrindo uns negócios que você fala assim, cara, eu nunca pensei em usar isso, mano. Você acredita? Entendeu? Aí você começa a juntar essas coisas. E o Ender Kramer era bom disso. Então eu me lembro que eu assisti os tutoriais dele e eu falava assim... Deixa eu ver o que ele usa pra fazer tal coisa. Aí ele usa um negócio que no After Effects que eu nunca pensei em usar para tal coisa. Eu falei, porra, ele usa esse efeito aqui para fazer uma coisa que eu nunca pensei. Entendeu? Então isso abria muito a minha mente. Até porque o Andrew Kramer era limitado. Eu já sabia 3D. Então quando eu vi algumas coisas de 3D, eu ia direto um 3D. Aí eu começava a ver o Andrew Kramer fazer os negócios 3D no After Effects, o fake 3D, né? Usando plugins. Antes do... Como é que é o plugin 3D que ele lançou pro After Effects? Antes daquele plugin Element 3D. Isso, antes do Element 3D. Que ele fazia coisas no After Effects usando ferramentas originais. Sim. Isso, aí eu falava, nossa, como é que ele fazia isso daqui, tá ligado? No After Effects? Isso aqui é um programa... Aí eu ia lá e falava, pô, o cara é esperto. Mas você falou, é legal que a gente vai pegando uma coisinha ou outra que a pessoa fez diferente e já une a nossa ideia e faz algo novo, né? Que nem a gente tava comentando do Ariel. Ele me mandou o projeto dele do Sims, que ele fez, eu acho que em 2016. Ficava pensando como que ele animou a barriga do personagem lá. Eu não sabia como ele fez aquilo, cara. Daí eu olhei no projeto dele e vi como que ele fez. Mas, putz, por que eu não pensei nisso antes? Eu já comecei a unir uma ideia de uma coisa com outra e tipo, tentar explorar uma técnica diferente. Então é legal que a gente vai pegando algumas coisinhas, né? Por isso que eu sempre falo que é bom ficar estudando toda hora. Sim. Antes da gente começar a reunião, eu falei que eu tô fazendo um projeto com os meninos aí no Brasil. E aí hoje mesmo na reunião eu mostrei pra eles os tutoriais lá do cara que eu sigo aqui no Patreon. A gente tava de cara vendo, olha o que o filho da puta usa. E ele usa ferramentas básicas. O pessoal, eles estão no chat aqui. Estão no chat, eles sabem o que eu tô falando. A gente falou do Element 3D. O Lazarento usa ferramentas básicas e fica perfeito, faz um negócio complexo, você olha e fala, caralho, como é que o cara fez isso? Vai lá no... A gente abriu até aqui uns vídeos dele com... Tem 3 layers pra fazer um negócio super complexo lá no 3D e fala assim, o cara é retardado. A cabeça dele A cabeça dele não... É sempre bom, aí eu vou aprendendo. Eu lembrei, a gente falou do Element 3D, o Base tá aí. Eu lembrei que o Base, eu acho que em 2018, se eu não me engano, 2019, lançou um curso também só de Element 3D, na época. O Base gostava bastante. Ah, sim. Ele fazia uma coisa mais pra parte farmacêutica, né? Acho que antes, se eu não me engano. O Base? Eu não sei. Se eu não me engano, sim. Eu não sei, eu sei que ele trabalhou... ele trabalhou com farmacêutico, já me falou isso. Ele trabalhou também na empresa que eu trabalhei antes, na Trafic, lá na TV7. Ele conheceu um antigo chefe meu. A Trafic não era do J. Ávila? Foi esse mesmo, esse aí que tá... Foi preso. Acho que ele faleceu já, né? Sim, ele já faz um tempo já. Sim, a gente tinha um chefe em comum que era o Quilão, que era... que eu falo pra molecada que é aquele chefe antigo. Eu não sei se vocês conhecem. Hoje os chefes são legais, são seu amigo. Eles falam, pô, vamos fazer um negócio legal, vai ser legal. Antigamente, tinha na década de 80. Você vê isso nos filmes. Tinha o chefe que era aquele chefe, seu filho da puta, você não presta, o trabalho tá ruim, refaz isso daí. Vai passar a noite toda fazendo trabalho pra entregar amanhã, sabe? E o que não era esse tipo de chefe. Chegava lá no... A galera já chegava com medo, né? Putz, hoje que ferrou. Chegava, exatamente. Mas depois eu entendi que era tudo... Era mais papo, né? Tipo, ele fazia assim, mas no fundo ele era gente boa. Mas ele
Chegava no trabalho, porra, essa é a hora de chegar, não sei o que, a gente tá fudido, não sei o que. Eu falei, mas não tem nada pra fazer hoje, não tem... mas tem que estar cedo, porque sabe aquelas coisas. Era tipo de chefe. E ele ainda tá na área ou não? Tá mais sossegadão hoje? Não, já se aposentou. Ele já era veterano de... Fazia esportes na Record não, na Bandeirantes. Ele já era veterano na época que eu comecei lá. É legal. Já tá aposentado, já Marcão, que nessa época aí também, eu falei pra você que me apresentaram o seu trabalho em 2014, né? A pessoa que me apresentou o seu trabalho é uma pessoa que eu tenho muita admiração, gratidão e que eu aprendi muito, sabe? Não só na parte profissional, mas me ensinou muitas coisas da vida também. E é legal que trocando uma ideia com ele hoje, eu falei que ia conversar com você, ele falou, Tiagão, esse mesmo sentimento que você tem por mim, de gratidão, eu tenho pelo Marcão. Eu aprendi muita coisa com ele, inclusive coisas que eu uso até hoje, eu aprendi com ele. E essa pessoa é o Dino Paiva, cara. Eu fui estagiário do Dino. O Dino. Mano, o Dino, eu vou te falar, eu gosto da minha história, é assim, todo mundo tem uma história legal. Se você falar, por exemplo, o Marcel, o Zio tem uma história legal, o Beijo tem uma história legal, o Ariel tem uma história legal, mas eu acho a melhor história do Dino, cara. Pra mim, hands down, é a melhor história de motion é do Dino, porque eu conheci o Dino na TV7, que eu já tava fazendo uns projetinhos lá na TV7, né? Já tava em São Paulo, que eu saí de Santos para ir para São Paulo, trabalhei na TV Senac, fazendo umas vinhetinhas para TV Senac, fazia computação. Sabe o que eu fazia? Eu acho que eu já falei isso antes, mas vou falar de novo. Eu fazia... Eu não sei se isso tem no Brasil ainda, mas eu fazia os comerciais de CD da Som Livre, que passava de madrugada. Eu não sei se às vezes vocês estão assistindo TV de madrugada, aí tinha aqueles comercial de 2 minutos de duração, as trilhas da novela, da Som Livre, aí mostra um textinho da novela com a música, aí mostra o textinho da música, não perca, aí repete várias vezes, não perca, não deixe de comprar a trilha da novela das 8 na Som Livre, aí mostra um CDzinho girando. Eu fazia isso aí, meu amigo. Nossa, eu lembro disso, cara. Eu fazia isso aí. Tá saco, mas eu fazia, paciência. It is what it is. Aí, mas voltando pra TV7, quando eu comecei a trabalhar na TV7, eles me botaram o Dino como estagiário. E o Dino era um office boy. Ele era um cara que pegava, sabe, os contratos e levava pro correio, entendeu? Ele era um office boy, ele tava querendo trabalhar essas coisas. E botaram ele comigo lá na TV7, né? E ele mesmo falou que a primeira vez que ele chegou lá... Eu não sei se ele contou essa história, não sei se já entrevistou ele. Ele falou que a primeira vez que ele chegou lá, ele viu, eu tava com uma cara meio chato assim, porque eu acho que tava ocupado. Eu era o único cara que tava lá trabalhando, fazendo gráfico na TV7. E aí ele chegou lá e o Quilão já deu uma tabata nele. Ele falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou o novo estagiário. Você sabe fazer After Effects? Ele... Não sei fazer. Ele falou, porra, que merda! E mandaram um estagiário de merda. Começaram a gritar. Ele disse que ele sentiu mal. Ele falou que... Mandaram um estagiário de merda aqui, que não sabe fazer porra nenhuma. Então, eu acho que deve ser relacionado a isso mesmo, que ele comentou que você protegeu bastante ele na época. Tinha umas pessoas que pegavam meio pesado com ele, provavelmente tenha sido essas situações, né? Sim. Não, depois eu peguei e falei assim, não, relaxa, mano. O Quilão Eu expliquei pra ele que o Quilão era doido da cabeça. O Quilão, ele só grita, ele não faz nada. Ele é gente boa pra caramba, ele só grita pra mostrar que ele é chefe. Tá ligado? Mas aí eu ensinei o Dino algumas coisas, cara. Hoje, claro, na época eu ensinei, mas hoje ele aprendeu mais, ele sabe mais do que eu em algumas coisas, em outras coisas, entendeu? Mas eu me lembro que eu ensinei After Effects, a gente começou a fazer as coisas de gráficas para jogo, e ficou era só eu e ele na equipe, né? Eu fazia, claro, a maioria das aberturas, mas o Dino fazia toda a outra parte, entendeu? Então, o que a gente chama de lower thirds, os outros gráficos menores, as animações, a Dino que fazia tudo, entendeu? Depois vocês trabalharam na Record também, né? Juntos. Sim, mas aí o Dino é que me trouxe pra Record, porque ele foi primeiro lá. Ele foi pro jornalismo, e aí ele falou de mim lá na Record, e os caras me chamaram depois. Legal. Entendeu? Foi ele que me chamou. Ele já tinha ido pra frente. Mas a história do Dino, que era engraçada, é que ele veio do Nordeste, ele morava em Diadema, e ele falava que ele construiu a casa pra mãe dele lá em Diadema, entendeu?
era tipo, eu não sei, mas não era uma favela, mas eu acredito que era uma casa simples, pelo que ele falava. Eu nunca fui na casa dele lá, mas ele falava que era casa super simples, que ele estava construindo junto com a mãe dele em Diadema. Então, ganhava pouco, mas estava em vias. Eu me lembro que a gente recebia uns aumentos de salário, ele começou a ganhar melhor e tal. E aí, daí, ele foi pros. Sei lá, quando ele foi pra Record, ele começou a trabalhar na Record, já tava ganhando bem. Aí ele trouxe, acho que. Eu não sei se as duas irmãs dele ou uma das irmãs dele, que também trabalha com. A Yasmile. Isso. Aí ele trouxe uma das irmãs dele pra trabalhar junto com ele. Aí ele abriu a empresa dele no interior. Começou a trabalhar pra TV Tem. E é empresário, cara, mano. E o cara veio lá do. Assim. Ele veio do Nordeste, simples, entendeu? Bom senso de humor, toda hora falava que ele ia cabeça chata, eu sou cabeça chata, sou nordestino. E super empreendedor também, né? Vai? E super empreendedor, Gino. Sim, super empreendedor. Sim. Eu fui estagiário 2 anos dele. Em 2014. De 2014 a 2016 fui estagiário dele. Bem bacana. Sim, ele manda super bem, cara. E o trabalho dele é bom, o trabalho dele é direitinho. Desde a época da TV7 a gente tava fazendo um trabalho bom já. Eu me lembro que, né, na hora que ele saiu, que ele foi chamado pra ir pra Record, e aí ele me chamou depois. Falou de mim lá pros caras da Record. Não, tem um cara lá no Brasa. Não, no Brasa não, desculpa, lá na TV7 o cara manda bem e tal. Porque a gente fez o Aprendiz, era terceirizado, né? Não era pela TV7. Então eu fiz a abertura do Aprendiz e tal. Então, vamos trabalhar época, você não tinha saído do Brasil ainda? Ou se não, eu tava aqui no Brasil, né? Tava na TV7, sim. O meu contato com o exterior, vou te falar, assim, na TV7 você tinha contato com o exterior porque a TV7 fazia transmissão de jogos do campeonato da Copa Libertadores, da Copa América, que eram os direitos da Trafic, e eles faziam transmissão internacional. Então, teoricamente, as emissoras do exterior, elas viam o meu trabalho, e o trabalho do Dino também, viam o trabalho que a gente fazia na TV7, entendeu? É claro que as emissoras, geralmente, elas não usam esse trabalho, porque a gente fazia as aberturas, fazia todos os gráficos, mas era como se fosse um guia, porque geralmente eles compram um sinal limpo, e aí eles compram um sinal que vem limpo e com os gráficos. Eles podiam usar os gráficos, se eles não quisessem ter trabalho para fazer nada, né? Vamos usar alguns gráficos. Ou usava o limpo e eles aplicavam os gráficos dele, né? Cada emissora tem o seu próprio gráfico. A Globo faz os gráficos da Globo, né? Sim. Entendeu? E aí, então, teoricamente, assim, a gente fazia tudo em inglês, então, que era justamente para o mercado internacional. Então, eu acredito que muita gente viu já o meu trabalho através das transmissões esportivas que a TV7 fazia para o mercado internacional, de jogos para o mercado internacional. Agora, pro estrangeiro mesmo, eu tava na Record, porque aí na Record eu participava desses fóruns de discussão, sabe? Sim. Que era o Mograph na época também, em que você postava uns trabalhos, você pedia dicas, que é o Discord aqui, tá vendo? Que é esse Discord que você bota as coisas, fala com os alunos, não sei o que, a gente tinha mas era tudo fórum de discussão, e então eu participava desses fóruns e postava alguma coisa, dava nota pro portfólio que a galera postava também. E eu me lembro que eu postei um portfólio meu lá, tô com um portfólio aqui, falando inglês, né, no Mograph. This is my reel, I want you guys' opinion, to see if you guys like it or not, blá blá blá. E aí muita gente gostou, falou, pô, que portfólio legal, que tá bonito, não sei o quê. E foi aí que uma empresa da Espanha/Turquia, porque é uma empresa que tem nos dois países, na Turquia e na Espanha, me contratou para fazer uns designs e umas vinhetas para um canal de esportes lá na Turquia. E esse foi meu primeiro trabalho internacional, entendeu? Eu chamei até um amigo meu para me ajudar, o Jorginho, que trabalhava lá na Record também. E eu me lembro que eu estava trabalhando na Record durante o dia, mais ou menos. Porque meu horário na Record era esquisito, eu tinha que entrar à tarde, aí eu ficava até a noite, até as 8 da noite, 9 da noite, aí depois eu saía, entendeu? Então eu fazia durante a noite e de manhã eu fazia esse outro projeto, eu estava fazendo esse projeto de esportes para a Turquia. E cara,
ficou legal, mas foi a primeira vez que eu fiz um trampo internacional. E no final o projeto ganhou um prêmio lá, ganhou o Promax na Middle Eastern lá, ganhou um Promax, entendeu? Pô, falei, pô, que legal, o projeto, meu primeiro trabalho internacional já ganhou o prêmio lá, que fiquei feliz da vida. Aí... Isso foi meados de que ano, mais ou menos? Já não me lembro, eu tava na Record, mas já não me lembro agora. Peraí, se eu vim pra cá em 2008... Nossa, foi antes então? Provavelmente, porque quando eu tava na Record, talvez foi 2000 e... Eu diria que talvez seja 2004 isso que aconteceu, entendeu? Daí surgiu essa primeira oportunidade para trabalhar fora. Sim. E aí eu gostei disso. E o pessoal me achou pelo MoGraph, o cara que era da empresa que me contratou, o espanhol lá, ele me achou pelo MoGraph. E por isso que eu falo para a maioria das pessoas, hoje muita gente me acha pelo Behance, que é a mesma coisa que o MoGraph, é o Behance, você bota o seu trabalho lá e um monte de gente vai lá e assiste, entendeu? Vê o seu trabalho. É importante compartilhar. LinkedIn. Né? Sim, é importante a gente compartilhar com o LinkedIn, porque assim, eu me lembro, cara, o MoGraph era MoGraph.net. Não tinha muito brasileiro lá, não, cara. Eu me lembro que eu ia lá para pegar referência, mas assim, eu gostava de pegar referência e interagir com a galera. Então, botava feedback, foi por isso que eu mandei meu portfólio, mas eu não me lembro de ter muito brasileiro lá, não, entendeu? Falando, botando o portfólio lá, ou... Era assim, era eu, mas acho que talvez um outro cara, entendeu? Então, assim, eu acho que isso que ajudou, que aí você começa a mostrar seu trabalho pro mundo inteiro. Hoje é bem mais fácil, né? Hoje você bota no Behance, todo mundo assiste. Você bota no LinkedIn. O LinkedIn é um pouco mais difícil porque você tem que procurar, né? Se você não faz parte o Behance é mais fácil porque as pessoas digitam lá, eu quero alguém que faça logo, aí parece um monte de gente que faz esse logo, entendeu? Se o seu trabalho tá bonito lá, o pessoal vai te chamar. Mas era assim, cara, e eu me lembro que depois disso, eu recebi uma proposta para trabalhar na Belief aqui nos Estados Unidos, que no final, e eu vim para cá, fiquei uma semana, não deu certo porque eu não consegui me adaptar com o estilo de trabalho dos americanos. Mas porque, você já foi certo para trabalho, então, não foi tipo a passeio, a estudo, nada, foi para trabalhar já nessa. Não, foi uma semana de teste. Os caras me chamaram, fazer uma semana de teste. E esse emprego, depois, quem tomou o meu lugar foi o Marcel Ziu, né? Porque depois eles contrataram ele. Ele tinha me chamado primeiro, aí eu fiquei uma semana de teste lá, não deu certo. Porque, vários motivos. Motivo número 1, você lembra no começo da live eu tava falando que o mercado antigamente era você senta e faz? Sim, faz tudo. Tipo assim, senta e faz. Eu lembro que na Record era a mesma coisa, a gente sentava, cada um fazia. Você é responsável pela abertura da novela, você é responsável pela abertura do não sei o quê, cada um ia fazendo o seu. E do começo ao fim. E lá eu cheguei na Belief e os caras, não, você tem que fazer style frame. Eu falei, que porra é style frame, tá ligado? Aí eu peguei o After Effects, eu me lembro que comecei já a animar eu já comecei a animar lá o comercial que eles tinham. Não, comercial, era uma abertura era um promo, sei lá. Da HGTV, né? Aí eu comecei já a animar lá, não sei o que, no After Effects. Aí tinha um outro brasileiro na Belief, cara, que ele é dono de uma produtora aqui também nos Estados Unidos, que é o Marcelo Petrella. Gente boa também. Pode até ser uma boa entrevista aí pra você. Marcelo o quê? Petrella. Ele é Petrella. Ele é um dono de uma produtora aqui também nos Estados Unidos, um dos sócios. Produtora que faz bastante efeitos especiais. É bem legal também. E eu me lembro que ele me deu um toque na época. Falei, mano, você tem que fazer frame primeiro. Não é pra ficar já animando a parada assim, tá ligado? Sim. Faz frame. Aí ele ficou do meu lado explicando, ó, faz aqui um frame aqui, aí faz um frame aqui, depois faz frame. Falei, caraca, é assim que trabalha, então você tem que fazer o frame primeiro pros caras aprovar, pra depois você ir pra animação. Eu não sabia nada disso. Sim. Aí, cara, você falou, né? Realmente abria o After, ou sei lá, algum outro software, já ia pra fazer tudo, né? Pegar e fazer e entregar. Fazer e entregar. E teve eu me lembro que teve um problema na Record, porque eu te falei,
Teve o Jorginho, que é o cara que me ajudou nesse projeto internacional da Turquia lá. Ele ficou, acho que 1 mês fazendo uma vinheta pro programa do Tom Cavalcante, que tinha na Record. Ele tava lançando o programa, e aí ele ficou lá 1 mês fazendo a vinheta do Tom Cavalcante. Ficou bonito, tudo com desenho animado, sabe? Um ônibusinho passando uma cidade feito de papel. Tava bem legalzinho. Cara, 1 mês trabalhando, aí chegou lá, a gente mostrou pro Tom, o cara falou assim, não gostei. Nossa. Joga fora, jogou fora o trabalho, entendeu? Aí tem que correr lá do zero e fazer a gente fazer uma vinheta lá meio que... Porque ele queria um estilo Vegas, ele não queria negócio engraçadinho. Porque a vinheta tava engraçadinha, tipo... Não sei se você se lembra da Grande Família antiga. Sim. Tinha as vinhetas com os personagens, era engraçadinha. Ele falou, não, eu quero um negócio Vegas, porque ele gosta de stand-up show, que é um negócio que aqui nos Estados Unidos que é o que fala, né? Que é aquela coisa do comediante ficar no palco falando, é um show, né? Ele queria um negócio assim, aí a gente teve que correr atrás e fazer de última hora lá a vinheta do show dele. Ficou até legal, eu nem me lembro muito bem, mas... Mas perderam 1 mês de trabalho. Perdemos 1 mês de trabalho. E perderam o prazo aí eu me lembro, também, né? Porque vocês tinham um prazo maior. Sim, mas o problema é que para evitar esse tipo de trabalho jogado fora, jogado no lixo, aí eu me lembro que quando eu voltei da Belief para a Record, eu tentei implementar esse método. Eu acho que até deu certo. A gente começou a fazer... Falei, mano, vamos fazer que nem os gringos fazem, vamos fazer frames. Aí a gente mostra pros diretores. Se eles não gostarem, a gente refaz os frames, tá ligado? É mais fácil fazer um frame do que fazer a vinheta inteira, tá ligado? Aí a gente começou a fazer isso, cara, na Record. A gente começou a fazer frames dos promos, fazer algumas coisas. Entendeu? É claro, nem todo mundo seguiu a mesma risca, mas eu mesmo que a equipe nossa ali, que estava mais ao redor, a gente começou a desenvolver nesse estilo americano de ser. Fazer frames, aí a gente aprova, aí depois a gente faz o... A gente não tinha os animatics, que era a segunda coisa, a gente já ia direto pra animação. Você aprovou o frame, vamos animar e já vamos entregar, tá ligado? Mas pelo menos a gente começou já a trabalhar nesse esquema mais de vender a ideia primeiro, depois vender a animação. E diminui os riscos também, né, Marcão? Porque se a pessoa provou um processo, pronto, agora tá na hora de ir pro próximo. Então você tem mais segurança, né? Exatamente, foi aí que eu entendi o processo, que é o processo que eu tento seguir ainda até hoje. O pessoal que trabalha comigo sabe qual é o processo. E aí, depois disso, eu recebi uma proposta de uma empresa aqui nos Estados Unidos, que já nem existe mais agora, que era a Twin Circus, né? Também a mesma coisa, eles viram meu trabalho num fórum de discussão, aí eles falaram, pô, você não quer vir aqui fazer um teste? E aí eu fui lá fazer um teste, cara, só que dessa vez eu fiquei, se não me engano, 1 mês, porque eu fui com visto de turista, então não podia ficar muito tempo, se não me engano eu fiquei 1 mês... Acho que eu fiquei 1 mês no começo, talvez 3 semanas, depois eu voltei e fiquei mais 3 meses, mas aí eu tava tirando meu visto já. 1 mês aqui, e aí quando eu cheguei aqui, pertinho, né? Já entrei lá, já sabia o que fazer. Não, vou fazer style frame primeiro, depois a gente vende, depois a gente faz animação. Eu já sabia o processo. Sim. Então, quando eu entrei aqui, eu já entrei meio que sabendo as coisas. Mas eu tô ligado, eu sei como vocês funcionam. Tá? Já tô mais preparado. Então, acabou dando... Fui mais preparado. Então, acabou dando um pouquinho mais certo. Os caras gostaram do meu trabalho. Eu tava fazendo um trabalho por uma empresa... Cara, se não me engano, eu fiz Era a LATV, que era uma empresa latina, era uma emissora latina, e eu fiz também por uma emissora do Equador. E aí, assim, os clientes gostaram dos meus frames, aí o cara da empresa aproveitou e falou assim, mano, você tá dando certo, os clientes gostaram do que você tá fazendo, então vem aí, mamãe. Tá, Aí eu falei, beleza, então vamos lá. Aí eles viraram meu sponsor e aí eu depois vim pra empresa aqui dos Estados Unidos. Uma coisa que eu quero falar que eu acho engraçado, quando eu tava da Record, eu gostava muito da Record. Gostava muito, porque era uma equipe unida, a gente tava com uma galera boa ali, era uma época que a Record tava começando a desenvolver uma linguagem própria, não era tipo cópia da Globo. A gente tava tentando, assim... Era uma época que você tava assim, e o meu salário era relativamente bom na Record, entendeu? Mas era uma coisa que você tava assim, você fala, não, isso aqui tinha um clima no ar de que ia dar tudo certo, sabe? Sim. Que ia ser legal, que as coisas iam dar certo, que a empresa ia crescer, entendeu? Tinha esse clima no ar. Então,
quando eu vim aqui para os Estados Unidos, fiquei esse mês na Twin Chicks e voltei para a Record, eu tava usando mais essa experiência para tentar desenvolver a galera da Record, entendeu? Eu falei assim, meu, voltei dos gringos de novo, vamos desenvolver, vamos fazer um negócio legal. O que aconteceu foi que eu não queria sair da Record naquele momento. O que aconteceu foi que um dos meus... Não meu chefe direto, o gerenciador da equipe, o diretor-geral lá de programação, que era esse tipo chefe de antigo, sabe? Chefe old school, que fala merda o tempo todo. Que porra, Aí ele me chamou uma vez pra ter uma conversa com ele, e falou assim, meu, preciso conversar aí, vamos conversar aí. Vamos lá na minha sala conversar. Eu falei, opa, beleza. Eu fui lá na sala dele, lá, tava conversando. E aí ele me falou assim, mano, se você tá achando que só porque você recebeu uma proposta pro exterior, você achando que eu vou aumentar o seu salário, você tá redondamente enganado. Eu falei, meu, eu não pedi aumento, cara. Eu não pedi nada, eu não falei nada não saiu nada da minha boca, tá ligado? Aí eu falei pro cara, beleza, então eu já tô indo embora. No dia seguinte eu fui embora. Falei, mas eu me senti tão mal depois daquela reunião. Eu falei, mano, esses caras... cabeça pequena, tá ligado? Puta cabeça pequena. Aí totalmente eu falei, desnecessário, né, o comentário do cara. Desnecessário. Aí eu peguei... E tem muita gente dessa no Brasil, cara. Naquela época tinha muita gente assim. Eu me lembro que aí eu peguei isso aí, eu falei pro meu chefe direto, que era o Pinho, eu falei, Pinho, vou piar fora, velho. Não dá pra ficar aqui, porque o cara foi muito... Escroto, muito grosso, né? Lá, muito escroto. Escroto pra cacete, ligado? Eu não pedi aumento, sabe? Não pedi nada disso, entendeu? Falei, vou lá pro gringo. Porque aí, pra vir pro gringo é muito difícil. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é muito difícil vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que hoje é mais fácil você trabalhar do Brasil pra cá, que é que a galera do Base tá fazendo, que é, por exemplo, o próprio Laranja faz isso agora bastante também, o Malborba, né? O Malborba agora ele fica na casa dele e só trabalha pra gringo. Acho que ele nem trabalha pro brasileiro mais. Sim. Quer dizer, trabalha pros brasileiros das gringas, né? Mas se você vir aqui pros Estados Unidos, é muito difícil, cara. É difícil. Você tem que começar do zero, você tem que criar o Social Security, que é o CPF deles. Você tem que... Você não consegue comprar carro porque você não tem crédito. Entendeu? Tem muita coisa assim que você começa do zero que é estressante, entendeu? Eu me lembro que no primeiro ano, todo mundo que mora aqui, que veio pra cá nesse esquema, vai falar a mesma coisa. Os 2 primeiros anos, os 3 primeiros anos é muito difícil. Eu me lembro que... e aí você, por exemplo, eu vim com a minha esposa também, entendeu? E a gente brigava porque a qualidade de vida era muito inferior, porque... No papel era bonito, você fala assim, nossa, você tá ganhando em dólar, você tá ganhando o equivalente a, sei lá, 30 mil reais por mês. Porra, o cara tá ganhando 30 mil reais por mês lá nos Estados Unidos. Mas, meu, você tá ganhando em dólar, mas tudo que você gasta aqui é em dólar, entendeu? Você vai falar, cara, em dólar aqui não faz... E o pessoal daqui tem... então, porque é que nem você falou, realmente... Se fizer a conversão, tudo bem, fala puta de um salário. Mas também você tá pagando as coisas em dólar, né? Então... Sim, mano. No Brasil eu me lembro que eu tomava um cafezinho. Um cafezinho era R$1 na época, era R$1,10. Um cafezinho aqui é tipo $2, tá ligado? Aí você vai ver, faz a conversão, é R$10. Pô, tá ganhando mais, você paga R$10 por um cafezinho todo dia, é foda, tá ligado? Era tudo assim, entendeu? E esse recomeço também não deve ser fácil, né? Mudar tudo. Não sei, provavelmente as coisas que você tinha no Brasil você teve que vender, não sei. Mas realmente repensar em tudo. Eu vendi eu tinha um carro, não era dono de apartamento no Brasil, mas eu vendi o carro, aí eu consegui comprar um computador com a venda do carro. O sorte que a venda do meu carro deu pra fazer bastante coisa, porque o dólar na época tava 2,5 para 1. Então tava bem legal, assim, em termos de... Sim. Então eu consegui vender o meu carro e consegui um dinheiro razoável para vir para cá. Hoje, se eu tivesse vendido o carro, eu consegui 5 para 1 e eu consegui... então... Entendeu? Mas eu consegui comprar um computador, aí eu comecei a fazer uns trabalhozinhos de casa, e aí eu comecei a... Mas eu me lembro que a gente ia ver apartamento. A gente tem que achar um lugar pra morar. No começo a gente tava morando no hotel, cara, um hotel vagabundo de estrada.
sei lá, os prostitutos ali do lado, é ridículo. Aí a gente foi procurar apartamento, eu me lembro que a gente foi recusado num apartamento ali ali perto de Hollywood, porque a gente não tinha crédito. Aí foram com a mulher lá, falaram assim, não, a gente tá vendo apartamento. Aí ele falou assim, mas você não tem crédito, então eu não posso alugar pra você. Eu falei, mas o que eu vou fazer então, tá ligado? Aí no final a gente achou uma empresa que aluga uns apartamentos pra pessoa que não tem crédito, e a gente conseguiu um apartamento numa região meio simples aqui da cidade, tá ligado? Ou seja, teve os perrengues também, né? Sim, mano. O prédio que eu morava era um prédio bonito, antigo, assim, aqueles prédios antigos de Nova York, sabe, com escadinha pra fora. Sim. Que é raro aqui em Los Angeles, é bem raro, mas eu morei num desses. E o apartamento até era legal, cara, mas, era cheio de barata, tinha rato, era um trecheiro. Filme de terror. Não tinha ar-condicionado, mano, eu comprei um ar-condicionado que vinha um tubo pra janela, que depois eu acabei usando numa das empresas que eu tive. E nessa época você tava trabalhando físico, no lugar físico ainda, ou não? Você já tava trabalhando em home office? Não, físico, porque até então não tinha home office, ia direto na produtora. Então eu tinha que ser perto da produtora, eu pegava ônibus e metrô pra ir lá na produtora. E... Sim, aí ia lá, trabalhar todo dia, entendeu? Que era na Twin Circus. Aí depois é que eu comecei a me estabilizar. Aí eu comprei um carro. O carro, pelo menos, é mais fácil de comprar aqui, né? Uma das coisas que os americanos fizeram de bom é, tipo, compra de carro. Você pode comprar qualquer carro, é fácil de comprar. Né? E os valores são muito bons, entendeu? Mas aí eu consegui comprar um carro, a gente começou a melhorar a nossa locomoção, mas era difícil, cara. Então, além do seu trabalho, você tem que fazer um trabalho legal, você tem todo esse perrengue para pensar, e é relativamente frustrante. Não só isso, tem o problema do visto de trabalho, que é um visto que é difícil de tirar. Aí se você precisar, entendeu? Você tem que chamar um advogado, o advogado tem que organizar toda uma papelada pro seu visto, que é uma papelada absurda, ainda mais pro tipo de visto que eu tinha, que é tipo de pessoas com habilidades especiais, que eles chamam, né? Que é para artista, para músicos, para cientistas, geralmente para esse tipo para esse tipo de público, assim. E foi... mas é um visto extremamente difícil de tirar, cara. Eles exigem um monte de documentos, que eu tinha caçado documento no Brasil, coisas que eu já fiz, coisas da Record, pedir carta para um monte de gente, entendeu? É muito difícil, cara. É uma coisa bem difícil. E você, no final, você fica se perguntando se valia a pena ou não. Eu falei, cara, vale a pena passar por todo esse perrengue? Porque literalmente a minha qualidade de vida aqui nos primeiros 3 anos era pior do que quando eu morava no Brasil. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu tinha um apartamento meu, a minha mulher morava no lugar dela, tinha um carro bacana no Brasil, sabe? Tipo, que trabalhava na Record, já tinha 10 anos de trabalho no Brasil, entendeu? Então tinha um dinheirinho guardado, tinha uma qualidade de vida boa no Brasil. Chegando aqui, cara, a qualidade de vida foi pro chão, tá ligado? Quando você vê que o aluguel aqui vai 50% do seu salário vai no aluguel, você fala, peraí, caralho. Tem alguma coisa errada. Na sua opinião, você faria isso de novo ou não? Fala, não, deixa eu ficar quieto aqui na Record mesmo. O que você acha? Não, eu faria sim, porque se você for analisar bem, eu não teria onde ir para depois da Record, porque o lance da Record, na época que eu tava lá, era uma época certa. Mas o lance da Record é que é uma empresa em que esse estilo de empresa antiga já não existe mais, que é aquela empresa em que você tá lá há 10 anos, aí você vai pro cargo da chefia, aí você fica mais 10 anos lá, e você vai pro cargo do vice-presidente de operações, aí fica mais 10 anos para você... Aí, sabe, para você chegar num cargo maior, você tem que passar a vida inteira na empresa. Então, esse tipo de trabalho, eu não sei se existe, eu acho que existe ainda, mas não sei se é tão comum mais, e principalmente na nossa área, não funciona tão bem assim nessa área, tá ligado? Vai ter uma hora que você... Eu não sei se eu queria ter o cargo de chefia geral lá da Record, se eu quisesse ficar 20 anos lá, entendeu? Aquele plano de carreira, então, né, que as pessoas ficam 30, 40 anos na empresa. Exatamente. Então aí você fala assim, se eu sair daqui, eu vou pra onde? Eu vou pra uma produtora de vídeo e sofrer, porque todo mundo que trabalha em produtora de vídeo no Brasil fazendo anúncios sofre, vara a noite todo dia, se fudeu. Sim. É uma vida desgraçada que eu não...
Eu não aconselho para ninguém. Ou você vai... Ou, por exemplo, eu tenho muitos desses meus amigos que ainda trabalham nas emissoras, mas eles ficam indo de emissora para outra. Então eles saem da Record e vai para Band. Aí tem um cargo melhorzinho na Band, mas da Band volta para Globo. Aí a Globo volta com um cargo melhor. Sabe, eles ficam fazendo isso na mesma área. Então, hoje olhando isso, não sei se... não sei se eu teria feito isso. Eu acho que eu teria ido para a gringa. Pode ser que não seja naquela época, pode ser que teria sido talvez 1 ano depois, 2 anos depois, mas eu teria ido para a gringa de qualquer jeito, entendeu? Para tentar desenvolver minha carreira mais do que eu estava pensando de fazer, que era justamente trabalhar. E minha mulher sabe também, porque quando ela me conheceu, a primeira vez eu falei para ela que eu queria tá entre os melhores do mundo nessa área que eu faço, de animação e design, tá ligado? Eu queria estar entre os melhores do mundo, e para isso você, teoricamente, obviamente, tem que estar trabalhando nos Estados Unidos ou para os Estados Unidos. Né? É legal que você já tinha essa visão do objetivo que você queria, né? Então ficava mais fácil você ver o caminho que teria que percorrer para chegar. Mas lógico, tem os obstáculos, né? Não é fácil, mas tem que passar por eles para conseguir alcançar. Fácil. Sim, exatamente. E eu vou te dizer que hoje é mais fácil, porque principalmente depois da pandemia, ninguém trabalha em escritório mais, cara. Sim. A Too Fresh tem um escritório aqui em Downtown, e o próprio Phil fala, ninguém vai lá, porque eles têm 10 funcionários e nenhum dos funcionários vai lá. Os caras ficam todos de casa mesmo. Ele fala, porra. Às vezes ele vai lá só pra falar, eu tenho um escritório aqui, né? Sim. Entendeu? Eu sei da Buck também, que tem um brasileiro que é o organizador da Buck, o Daniel Coutinho lá. Ele, mesma coisa, ele fala assim que a Buck tem aquela coisa da vida de escritório, que você vai lá e você tem contato com a galera, e você curte. E ele tava falando que, mesmo assim, a maioria das pessoas ficam em casa, entendeu? Fala, pô, é mais fácil, trabalho de cueca, sabe? Não precisa se vestir, pegar trans. É bom que hoje a gente tem essa opção de escolha, né? Tipo, se você quiser ir, eu vou lá. Se você não quiser, eu trabalho de casa mesmo. Exatamente. E vou te falar que a internet está muito rápida hoje, então você consegue subir as coisas. Eu link direto pro Dropbox, trabalho direto no Dropbox. Então, assim, hoje, para quem quiser ir para os Estados Unidos, trabalhar aqui nos Estados Unidos, você não precisa sair do Brasil, entendeu? Você vai vou trabalhar para os gringos, faz que nem o Malborba, faz uns trampos aqui, fica conhecido aqui nos Estados Unidos como na área dele. Aí, entendeu? Aí começa a ganhar uma grana, começa a ganhar em dólar e tá aí no Brasil, entendeu? Beleza, estou aqui no Brasil, tô com minhas coisas aqui, eu não preciso estar lá nos Estados Unidos fisicamente, entendeu? Ou não precisa nem estar no Brasil, se você quiser ir lá pra Argentina, ou quiser ir lá pra sei lá, pra Dubai, vai pra qualquer lugar que você quiser ir, entendeu? Marcão, até em relação a isso, o mercado internacional, financeiramente falando, é mais interessante, né? Sim, ele é mais interessante, assim, obviamente, é aquilo que eu te falei. Se você está trabalhando nos Estados Unidos, eu tenho que lutar pelos orçamentos, mas para mim pagar o suficiente para me viver bem aqui nos Estados Unidos. Se eu estivesse no Brasil, eu ia estar, eu ia estar de boa, falar, pô, sou milionário aí no Brasil, mano. Mas aqui nos Estados Unidos não, eu sou classe média, tá ligado? Porque os budgets, o que eu pago de imposto, se você vê o que eu pago de imposto, os budgets é assim. Mas é claro, por exemplo, a gente tá. Eu acabei de fazer ontem fiz uma reunião com o pessoal do Too Fresh. O Beiso sabe disso. A gente tá fazendo uns orçamentos para uma emissora do Iraque. Eu trabalhei muito para emissora internacional do Iraque, da Itália. E os orçamentos lá não são iguais aos dos Estados Unidos, tá? São bem menores, entendeu? A mesma coisa, se você for fazer um orçamento aí no Brasil, trabalhar com, sei lá, empresas brasileiras, o orçamento é mais baixo, entendeu? Então, o mercado internacional é bom, assim, mas eu diria que os Estados Unidos tá anos-luz na frente de qualquer outro país, entendeu? Então é mais interessante para quem gasta em real, mas recebe em dólar, né? Não que quem ganha em dólar também gasta em dólar. Sim. Mas o projeto mesmo que eu tô fazendo com a galera agora, que é uns comerciaizinhos, o cliente é inglês, eles entraram em contato comigo, eu tentei passar para a Too Fresh, a Too Fresh mandou um orçamento que era válido, o orçamento aqui americano,
Mas os caras acharam caríssimo. Falaram, pô, cara, tá muito caro, não sei o que. Eu falei, meu... E é da Inglaterra o cliente, tá ligado? Entendeu? Mas aí eu consegui fazer via Brasil. E porque tem essa também, porque eu chamei os caras no Brasil, mas a ideia não é explorar os brasileiros, tá ligado? Sim. As pessoas podem até pensar nisso, pô, ele tá fazendo no Brasil, tá explorando os caras. Não, a ideia é que eu falei pro Base lá, falei pra galera, é o seguinte, ó, não dá pra pagar como se fosse os americanos. Mas dá pra pagar, se você cobrar bem o que você cobra aí no Brasil e quiser adicionar uma parada, meu, tá fácil, tá ligado? Tá de boa. Mas assim, infelizmente não dá, porque assim, se você tá trabalhando no mercado americano, eu não sei se você chegou a fazer fila no mercado americano, Sim. tem uma diária, e geralmente as diárias são relativamente altas pelo padrão brasileiro, tá ligado? Sim. Você vai falar, não, os caras fazem isso por dia, que caralho. Mas você não pode levar isso em consideração que todo mercado internacional vai ser igual, tá ligado? É legal que dessa forma que você falou, você também é totalmente justo, né? E transparente. Daí a pessoa escolhe se ela quer ou não, né? Ninguém é obrigado também. E que nem você falou, mesmo sendo um valor um pouco menor, ainda em relação ao mercado brasileiro, vale a pena. É uma boa diária. Vale. Sim. Por isso que eu falo pros caras, assim, não é um filme para os Estados Unidos, mas dá para você fazer pro Brasil, mas cobrar... Bota um pouco, não precisa ser o seu... eu cobro no Brasil só, sei lá, 3 mil reais. Então, bota 4, sei lá, bota 4,5, 5, tá ligado? Pode cobrar mais. Mas assim, não vai falar porque nos Estados Unidos você vai... Se você for fazer o trabalho que no Brasil você cobra 3 mil reais ali, sei lá, por semana, nos Estados Unidos vai ser tipo 10 mil reais, 15 mil reais por semana. E você vai falar, caraca, mano, mas não é todo mercado é igual aos Estados Unidos. Sim. Tá ligado? Isso é uma coisa que o pessoal precisa entender. Mas o que é legal de fazer esses trampos internacionais, mesmo pra molecada que tá fazendo ali agora, é primeiro você aprender a fazer trabalho internacional, e aí depois você consegue pegar outros trabalhos e que você pode, aqui nos Estados Unidos mesmo, que você pode cobrar esses em dólar, né? Que é o day rate dos americanos aqui, né? Os americanos mais baixos, é claro que você não pode cobrar os americanos top, porque aí o único que eu conheço no Brasil que pode cobrar é o Malborba. O Malborba cobra bem e vale a pena, tem que pagar pra ele. O Mal é muito gente boa também, né, cara? Eu acho que semana retrasada eu fiz uma live com ele. Figuraça. Sim, ele manda bem pra caramba. Marcão, E um desses caras que resolve o filme do começo ao fim, que é uma das coisas que se você fica bem com um trabalho de diretor de arte, você tem que ter essas pessoas na sua equipe. Então, o Malborba é uma dessas pessoas. Você manda um trabalho pra ele e fala, não, tem que fazer assim, assado. Esquece. É bom que você fica tranquilo. O Everton é um dos outros caras, sim. O Beiço mais ou menos, porque o Beiço é meio... Ele é bom, mas eu já dei várias broncas dele. Ele é bom, mas ele é... Você tem que ficar em cima que ele não mostra, ele esconde as coisas de mim. Eu falo pra ele, mostra o que você tá fazendo. Ó, você tá escutando aí, né? Ele sabe disso, eu já dei várias broncas nele a respeito. Marcão, mas eu tenho algumas perguntas aqui que a galera enviou. Eu vou começar a mandar pra você, pode ser? Eu não sei como que tá o seu tempo aí. Porque normalmente faço a live de 1 hora. Deu 1 hora agora. Mas se você falar que eu posso fazer as perguntas, eu mando aqui. Pode, se ela tiver uns 20, 30 minutos. Pode ser? Sim, pode fazer, tudo de boa. Então vamos nessa. Pergunta do Ariel Costa. Marcão é um grande amigo e também um grande roteirista. Pede para ele explicar a importância do storytelling na animação. Olha lá. É legal que ele tenha falado isso, porque não sei se vocês sabem, eu também sou... eu estudei storytelling também. Eu não só estudei motion graphics, eu estudei cinema, estudei aqui nos Estados Unidos mesmo, estudei cinema, roteiro. E uma das coisas que eu falo pra galera também é você ter storytelling na sua animação, não só animar. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem elementos, vou botar aqui na minha mão, aqui, elementos na sua tela, que no caso de broadcast design, eu tô falando isso aqui. Um negócio aqui. Você pode animar eles aqui, entrando na posição. Aqui, entrei aqui. Ou, entendeu? Entrei aqui ou entrei aqui. Ou você pode, tipo, criar uma história para cada elemento. Isso é uma das coisas que eu tento botar nos projetos. Ainda mais como diretor de arte,
fazendo broadcast, fala assim, ó, tudo tem que ter uma história, tem que interagir com uma coisa. Então, vamos supor que esse vem do logo. Então, o logo cria esse negócio aqui, aí ele daqui ele chuta esse para cima, entendeu? Você cria uma animação completamente diferente, Sim. que é mais dinâmica, mais sei lá, mais bonita de se ver, e ao mesmo tempo ela é conectada com um conceito que vem dessa história, que é o que a gente cria no começo do projeto. A gente tem tem dois tipos de storytelling. Tem o storytelling da animação em si e tem esse storytelling baseado no conceito. Por exemplo, da CBS, quando a gente fez o trampo, a gente criou um conceito de animação em que todas as animações viriam de uma mesma linha de raciocínio, entendeu? Elas fariam o mesmo... seguiriam uma mesma linha, não sei como dizer isso, mas essa linha contava uma história que era em relação à animação da CBS, né? Então, aconteceu a mesma coisa. É legal que tem um motivo pelas coisas estarem ali daquela forma, né? Não tá só porque a animação é bonita, ou o design é bonito, ou ela tá reforçando uma mensagem, ou realmente contando algo que precisa ser contado naquele momento, né? Exatamente. Tem uma produtora que eu sempre falo bem dela, que é a Dixon Baxi. Se vocês verem como eles fazem o approach de animação deles, é maravilhoso. Por exemplo, eles fizeram agora do CW, eles usam um loginho para fazer como se fosse aquele gancho que tira as pessoas fora do palco, sabe? Sim. O loginho. Então tem todo, além do conceito, eles trabalham um storytelling dentro da própria animação. É um tipo de storytelling, tá ligado? Não é o storytelling tradicional, de você ter um começo, meio e fim, mas você tá contando uma história com o seu login ou com suas, entendeu? O jeito que você tá animando. Você tá contando, no caso do broadcast graphic, claro que eu tô falando de outros tipos de animação, entendeu? Tô falando do broadcast graphic. Isso é interessante. E muita gente esquece disso. Antes de mudar de assunto, eu me lembro que eu vou citar um caso que aconteceu quando eu tava no Animotion. By the way, vai ter Animotion esse ano, se a galera quiser ir. Tá? Outubro? Todo mundo já tá fazendo propaganda aí. Pois é. Inclusive o Isaac tá no chat aí. Tá no chat. Olha aí, Isaac, já tô fazendo propaganda pra você. E eu me lembro que no ano passado, eles tiveram... No ano passado, do último que eu participei, que eu acho que foi o último também, porque depois da pandemia. Isso. E eles fizeram eles fizeram um desafio que as pessoas tinham que animar uma bolinha, passar, não me lembro, agora não vou lembrar exatamente o que era, mas que as bolinhas tinham que passar exatamente num labirinto, aí cair, entendeu? E eram acho que três pessoas fazendo, e depois era um do juiz, eu tinha que falar o que eu gostava ou não. E uma das coisas que eu puxei foi exatamente isso, porque acho que dois do pessoal que estava fazendo desafio, eles fizeram uma animação bem bonita, né? Que tava bem bonito, vai assim para baixo. Mas uma das pessoas, eu me lembro que acho que a bolinha batia e ela tipo ficava meio assim, sabe? Dava para ver que tinha mais, não era animação, mas era mais, tinha uma história. Ela estava contando uma história mais interessante do que os outros. Os outros era só a animação da bolinha bem legal e agora não sei se era uma bolinha. Como é que é? Eu me lembro que tinha uma bolinha envolvida, mas não sei exatamente. Mas talvez tinha uma das pessoas que tinha. Talvez tecnicamente essa não fosse a melhor, né? Mas tinha uma história por trás. Mas tinha uma história acontecendo. E eu me lembro que eu comentei exatamente isso, olha, galera. De todas as animações, aquela era a melhor, não sei o que e tal. Mas essa eu gostei mais porque ela tava contando uma história, entendeu? Só na animação você entendia a história daquela bolinha, tá ligado? A bolinha começou, tinha o começo, tinha o meio dela, o que ela tava fazendo ali, os obstáculos que ela tinha que, sabe, passar para tentar achar para ir até o final. E porque o storytelling não é só passar pelos obstáculos, você tem vários, o que eles chamam de montanha-russa, você tem que às vezes passar, conseguir, às vezes não conseguir. Caralho, não consegui, vou tentar de novo. Agora consegui, entendeu? Então ele fez isso na animação dele e eu achei fenomenal. Falei, essa animação tá nota 10. Tecnicamente não era melhor, as animações estavam meio duras, mas era uma que tinha... Você se conectava com a bolinha, você queria que a bolinha terminasse. Ela conseguiu ter uma bolinha termina. Uma personalidade. Exatamente. Né? É que nem a luminária da Pixar, por exemplo. Só é uma luminária. Exatamente. Mas ela tem uma personalidade, ela tá contando uma história em poucos segundos ali, né? Exatamente. E isso que é storytelling. E às vezes as pessoas esquecem isso.
No caso da luminária que você citou, por exemplo, ela vai lá, ela tenta. Ela não consegue, até que ela consegue. Ela olha pra cima, tipo, consegui. Exatamente. Ela vira assim. Entendeu? Mas se você pedir pro animador normal, ele provavelmente faria, tipo, Pixar, botava talvez, saía do baixo assim, entendeu? E preenchia o i ali. Tá animado, cara. Preencheu ali o i, entendeu? Mas não tem aquela storytelling, é isso que ajuda a vender. Nesse caso, nós somos de animação mais tradicional. No caso do